Fala, gente, eu sou o Sérgio Cachoeira e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Notsu Negócios, onde nós trazemos empresários, especialistas aí da região para falar sobre os seus temas e trazer um conteúdo de qualidade aí para você. E novamente a gente espera que esse conteúdo, de forma muito genuína, traga muito valor aí para você no seu dia a dia. Já gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Unisul. Hoje o meu companheiro aqui de mesa, o Fernando, ele não está presente, proprietário do Notsu, mas nós estamos muito bem acompanhados aqui do nosso convidado, que é pesquisador de destaque aí na área de comunicação, memória afetiva e comportamento. Ele é publicitário, professor, pesquisador, palestrante, escritor e facilitador de desenvolvimento humano. É pós-doutorando também em neurociência cognitiva e em comunicações e mediações tecnológicas. É doutor em comunicação e referência nacional em memória afetiva e comportamento. Com vocês, o professor Mário Bressan. Oh, que legal estar aqui, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando, conversando sobre esse tema e esses temas, na verdade, né, tão importantes aí para a nossa vida pessoal, profissional, para as empresas. Então, tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso. Exatamente. Então, o professor Mário aí vai começar falando para a gente sobre a sua trajetória, sobre neurociência e memória afetiva. Esse é o nossa pauta, o nosso tema de hoje. Então, professor, antes de falar de fato sobre neurociência cognitiva, conta um pouco da sua trajetória da publicidade até você chegar nesse tema. Já faz um tempinho, esse caminho já é um pouquinho longo, né? Eu sou formado em publicidade lá em 2001 e de lá para cá eu investi na área da docência, então... investi e quis ser professor, então fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. E o meu doutorado, quando eu terminei em 2017, que eu fiz doutorado em comunicação na PUC de Porto Alegre, eu fui estudar justamente essa relação da memória e televisão. Eu sempre fui muito apaixonado por TV, e aí me dava uma curiosidade muito grande por que nós assistimos constantemente coisas antigas na TV. E eu sempre fui uma pessoa muito nostálgica, né? Muito ligada a essa questão de valorizar o passado, de sentir aí umas coisas bacanas quando eu lembro do meu passado, das minhas coisas que eu brincava, que eu fazia, enfim. E aí fui investigar isso e comecei a estudar muito essa questão da memória afetiva. E a partir dali eu comecei a desenvolver todo esse trabalho que eu venho fazendo hoje, né? Como palestrante, como pesquisador. Hoje eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, aqui da Unisul. Então hoje eu oriento teses e dissertações que falam dos meus alunos que vão investigar a memória em lugares midiáticos, culturais, sociais, convergentes. E então a profissão que eu escolhi como publicitário, que foi escolhida lá atrás, eu escolhi porque eu gostava muito de TV. Então esse espaço todo aqui me traz muita lembrança e muita coisa boa, porque eu sempre gostei muito disso, dos bastidores, de estar diante desse meio, né? E então a minha escolha foi na área acadêmica e estou seguindo, né? Estou seguindo desde então. E o que você acha que levou a essa escolha? Você já teve professores na família? Não. Na minha família eu sou o único publicitário, né? Assim, eu sempre tive uma mente muito criativa. A minha mente, sempre tive muitas ideias. Então, quando eu olho para o meu passado, eu percebo assim que eu sempre sempre imaginei muita coisa, muita história, muita narrativa, minhas brincadeiras. Eu estou sempre pensando, estou sempre imaginando coisas, imaginando cenas. E aí foi bem interessante porque na época do ensino médio, quando a gente termina o ensino médio, a gente não sabe muito bem o que quer fazer, né? Sim. Pelo menos aconteceu comigo e eu acompanho hoje também outros adolescentes assim. E aí a minha família queria que eu fizesse alguma coisa que desse um trabalho logo, daí eu fui fazer contabilidade, por exemplo, né? Fiz 3 semestres de contabilidade e no terceiro semestre eu reprovei em tudo, porque eu não tinha aptidão para cálculo, eu nunca tive aptidão para cálculo. Eu sempre fui um aluno que eu era péssimo em matemática, sempre fui péssimo, com prova final. Até hoje eu acho que eu não sei dividir, coloco uma vírgula ali, eu não vou saber dividir. Porque acho que meu cérebro buga de um jeito que eu não entendo a questão dos números. E para mim hoje está tudo bem, mas na época isso era um grande sofrimento, né? Como assim? Eu não sei saber, não sei matemática. E aí existia na época uma publicação chamada Guia do Estudante, e eu fui ler esse Guia do Estudante e estava lá. Se você sonha em dirigir cenas, escrever roteiros, se você tem imaginação fértil, se você é criativo, você tem tudo para ser publicitário.
Porque publicitário faz, naquela época principalmente, hoje é um pouco diferente o contexto, né? E aí disse, opa, é esse o meu caminho. E eu sempre fui muito ligado às artes também, né? Eu já quis ser diretor de TV, diretor de cinema, ator. Então, essas coisas ligadas a esse mundo da ficção, da TV, do cinema. E aí eu me encontrei na publicidade e propaganda. Foi assim foi transformador quando eu entrei no curso. Esse curso me mudou, pessoalmente e profissionalmente. Assim, eu saí outra pessoa. Legal. E, inclusive, nessa sua experiência, você fez contabilidade, iniciou e não terminou, mas existem quantas pessoas que terminam uma faculdade e depois vão trabalhar em outra área Isso mesmo. diferente, né? E tá mesmo. tudo bem também, né? Isso. Mas então, agora, trazendo para o nosso tema, o que é, de fato, neurociência cognitiva para o pessoal entender? A neurociência é algo muito bacana, assim, ao mesmo tempo que é complexo, é algo muito bacana porque a gente estuda e aprofunda esse funcionamento dentro do cérebro. Claro que a neurociência que eu aplico, que eu estudo, é a neurociência mais do comportamento, que é a cognitiva, que é para justamente entender por que nós agimos perante algumas situações ligadas ao comportamento de compra, por exemplo, né? O meu foco é sempre isso. Porque vai existir vários caminhos para a neurociência, né? Médicos e outros profissionais da área da saúde dominam muito bem a neurociência dentro de várias áreas do funcionamento do cérebro. Mas o meu foco é a neurociência cognitiva a partir do comportamento do consumo. É a neurociência do consumo que eu venho estudando, aplicando, né? E aí, após o doutorado, quando eu decido escrever sobre memória, sobre afeto, e eu crio um conceito criado memória teleafetiva para explicar por que as pessoas gostam de ver coisas antigas na TV, eu comecei a pensar e aprofundar mais esse assunto. E aí, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, eu comecei a ver, opa, tem um caminho legal aqui para eu entender essa questão com o consumo, porque eu quero descobrir sempre o lugar da memória afetiva na neurociência. E aí vem todas essas minhas pesquisas, os meus estudos, as minhas falas, os meus treinamentos nisso. Bom, como é que uma empresa ela pode usar como estratégia a memória afetiva para a sua marca, para a sua empresa? Como é que um colaborador ele pode se sentir mais motivado, mais engajado, ele pode ser mais empático, ele pode ser mais produtivo a partir do momento que ele pensa e revê coisas do seu passado a partir da sua memória. E aí eu venho estudando o lugar da memória afetiva na neurociência, no comportamento, nas habilidades socioemocionais e também nessa relação com o consumo. Certo. Então, e está sendo umas descobertas muito bacanas, assim, né? Cada lugar que eu vou eu percebo esse funcionamento. O quanto é transformador as pessoas rememorarem, lembrarem de épocas vividas que tiveram e o quanto isso é diferente, faz a diferença para ela se pensar enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu sempre gostei muito de estudar também, de pesquisar, né? Então, daí por isso que agora eu venho fazendo pós-doutorado, justamente para legitimar todas essas questões que estão aí na minha cabeça, borbulhando, e que eu estou aplicando, de certa forma, na prática, em todo esse meu trabalho, como palestrante, pesquisador, em treinamentos e também até como professor, né? Sim. E essa questão de consumo, você está citando, por exemplo, quando uma pessoa passa na frente de uma revendedora de veículos, ela quer comprar um carro, você estuda essa emoção, digamos, esse comportamento de olhar aquele bem e o porquê eu quero aquilo. Seria isso aí. A neurociência vai explicar por que nós tomamos essas decisões. Essas decisões, elas não são por acaso. Não são decisões que vêm do nada. Tem um cunho muito emocional nessas decisões. Por que eu estou escolhendo aquele determinado carro, aquela determinada marca, determinada concessionária, determinada revenda, enfim. Então, essas escolhas por trás disso, a neurociência do consumo vai nos explicar esses gatilhos, que vão vir os atalhos mentais, que vão vir os marcadores somáticos, que vão vir aí os vieses, né, as concepções que nós temos perante aquele produto, a imagem, a memória afetiva que nós temos perante determinado carro, determinada marca. Então, se a gente for aprofundando, a gente vai descobrir respostas por que a gente comprou o que comprou. Porque a neurociência vai nos dar essa base. Exato. E aí, dentro da neurociência do consumo, um elemento muito importante para ser investigado é a memória. E a memória do afeto, a emoção. Porque as nossas escolhas, por mais racionais que pareçam ser, não são racionais. Elas vêm para uma ordem totalmente emocional. E trazendo para um contexto prático aqui, eu sou financista, eu venho da área de investimentos e hoje o principal investidor do Brasil é um velhinho que é o Luiz Barsi, né? Que é um cara que está há anos ali investindo na Bolsa. Porém, apesar dele ser bilionário, ele tem um comportamento de consumo extremamente
ele não gasta com coisas esdrúxulas, ele tem um carro simples, mora numa casa simples. O que explica esse comportamento e, ao mesmo tempo, já engatilhando, né? Por que às vezes pessoas que não têm tanto, mas tentam esbanjar aquilo? É uma questão de comportamento da própria personalidade dele. Aí eu penso que a área da psicologia vai explicar muito melhor essa personalidade, por que nós nos formamos do jeito que somos, né? Uhum. Mas no meu caso, é bem isso, assim. Provavelmente ele tem na história dele algum elemento ali que vai fazer com que ele pense que ele tem que ser desse jeito. Uhum. Então, se ele for olhar para sua memória, para sua história, ele vai perceber que em determinado momento ele teve que ser assim, ou ensinaram ele a ser assim, e para ele ser assim o faz bem. A mesma coisa quando alguém esbanja demais. Por que alguém esbanja demais? Uhum. Se olhar lá para trás, nas suas memórias, vai perceber, opa, tem elementos ali que explicam por que eu estou esbanjando muito, por que eu sou mais gastador, por que eu quero gastar o que eu não tenho. Uhum. Que às vezes é uma questão de comportamento que pode vir disso que eu falei, de lembranças, recordações, e às vezes pode até funcionar como os transtornos, né? Uhum. Tem pessoas que têm transtornos compulsivos, que precisam comprar para satisfazer. E aí quando entra na questão de transtorno, a psiquiatria, a psicologia até podem explicar melhor do que isso, uhum. Mas, por exemplo, quando alguém compra demais, é porque libera dopamina, isso é viciante. Sim. Então, esse vício de comprar demais, as pessoas que têm esse transtorno, elas precisam desse tipo de recurso, porque o cérebro está dizendo, compra porque eu preciso me satisfazer. Uhum. Está liberando dopamina ali. Então, toda e qualquer relação com o vício, algo que é muito compulsivo, é porque tem uma relação muito forte ali de liberação de dopamina e que não é algo controlado. Uhum. Mas provavelmente nesse caso que você citou é bem interessante, provavelmente porque tem um pouco da história dele lá atrás e que vai explicar esse movimento que ele faz. Bem legal. E trazendo isso para um contexto geral, aqui a gente falou do Luiz Barsi, mas a gente pode falar da cidade aqui. Com certeza vai ter uma pessoa que, digamos, ela tenha muito capital ali, mas ela seja uma pessoa que segura bastante. E o meio pode mudar isso a partir de determinado tempo? Ou você acredita que a pessoa tem essa crença, por exemplo, ela tem o capital para viajar, para realizar os desejos consumistas dela, mas em determinado momento o meio nunca vai mudar isso, as pessoas que ela convive? Eu acredito que muda, né? Nós não somos seres totalmente psíquicos. O meio em que a gente vive nos molda muito. Uhum. Então, com certeza, comportamentos eles são mudados conforme a vivência que nós estamos situados, conforme o movimento que nós fizemos, conforme as reações dos outros que nós temos, conforme os caminhos que nós escolhemos viver. Então, se alguém é muito conservador, por exemplo, em determinado momento, mas ele percebe que o meio em que ele está vivendo pode mudar um pouco a ideia dele, ele vai mudar de atitude. Até porque a neurociência também vai nos explicar que quando a gente não conhece, aí vamos pegar o exemplo do investimento, né? Por que às vezes para algumas pessoas é muito difícil investir? Porque não conhece. Uhum. E tudo que não é conhecido gera muito medo. Sim. E aí esse medo, nós temos dentro do cérebro chamado amígdala, né? Que ela vai dizer ali, opa, presta atenção nisso porque isso é perigoso. E o medo que nós temos, instintivamente, é uma questão de sobrevivência. A gente não sai por aí pulando do penhasco, Sim. porque nem da ponte no rio, porque a gente tem medo. É essa amígdala dizendo, não faz isso que é perigoso, você pode morrer. Na questão do investimento, pode vir por essa lógica. Tudo que é estranho, a nossa tendência é recusar no primeiro momento. A gente precisa conhecer. Sim. A partir do momento que conhece, se vai ter uma familiaridade. A partir dessa familiaridade, opa, a minha pretensão, a minha decisão por adquirir aquilo ali já se torna um pouco mais fácil. Uhum. Ô professor, e aí a gente trouxe neurociência cognitiva, mas já linkou com esse assunto do investimento, mas agora sobre a memória afetiva, do que ela se trata e como é que você pode exemplificar para a gente o que excelente. A memória afetiva, eu digo assim, que ela não é uma memória qualquer, é uma memória que ela vem com uma transformação no nosso estado, no nosso corpo. Uhum. Sempre que a gente lembrar de algo e essa lembrança nos fazer chorar, sorrir, encher o olho de lágrimas, sentir um arrepio, bater um calorzinho no peito, ficar com uma certa melancolia, transformar o nosso estado, isso é uma memória afetiva, porque o que é? É o afeto, é o afetar que vem dentro da gente. A memória afetiva, ela sempre vai externalizar uma emoção, que pode ser, como eu disse, um sorriso, uma lágrima, né? A gente ficar bravo, com raiva, porque a memória afetiva não é só uma memória boa, tem memória ruim também, né? Memória que nos faz triste, ficar com raiva, enfim. Então, ela é transformadora nesse sentido, ela nos transforma em algum aspecto.
E aí o conceito que eu sempre discuto, que eu trago nas minhas pesquisas é assim, ela é sempre uma pulsão, que ela vem de dentro e coloca algo para fora. Então essa pulsão, e em todas as memórias afetivas a gente vai perceber que sempre tem alguém junto. Por mais individual que estejamos na nossa memória, por mais sozinho que estejamos num ambiente, que aquela memória vai nos lembrar, eu estava sozinho, mas a gente nunca está sozinho. Tem sempre gente ao nosso redor, não fisicamente, mas em pensamento, nas relações de afeto. E aí eu costumo também corroborar que a memória afetiva tem sempre alguém porque nós estabelecemos relações de afeto com essas pessoas. Então, quando eu te perguntar assim, para você lembrar da casa da sua avó, do seu avô quando você era criança, da escola que você aprendeu a ler, de um professor, uma professora inesquecível, de uma brincadeira inesquecível com amigos na rua, no quintal da sua casa, você vai começar a vir coisas que esses gatilhos vão aparecendo e você vai mudar um pouco o seu comportamento, vai fazer assim, vai sorrir, vai começar a lembrar. E aí essas relações de afeto com os outros é que forma e solidifica aquele momento e que tempos depois isso é lembrado com tanta força. Sim. Então quando eu vou para os lugares e faço as pessoas rememorarem, sentir a sua memória afetiva, tem gente que chora, tem gente que se emociona demais, tem gente que diz, eu nunca senti nada igual. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não para pensar nisso. Sim. E todos nós temos. E somos privilegiados por termos memória, privilegiados mais ainda por termos memórias que são afetivas. Então a memória afetiva, em síntese, é essa pulsão, esse estado que transforma o corpo, que faz sentir, que faz externalizar uma emoção e que aparece uma relação de afeto com as pessoas que fizeram parte do seu momento, na sua vida pessoal e profissional. E além dessa aplicação nas pessoas do seu convívio, isso também se aplica ao consumo, eu imagino, né? A memória afetiva. Sim, com certeza, perfeito, assim, porque muitas vezes a gente vai consumir produtos, serviços, marcas, e a gente vai olhar e vai estudar, tem uma memória afetiva ali por trás disso. Porque se não é afetiva essa memória, a gente não compra, porque a gente não compra aquilo que não gosta, a gente não compra aquilo que nos fez mal, a gente vai comprar aquilo que nos fez bem. Então, inconscientemente, às vezes sem perceber, o cérebro está dizendo para a gente, compra aquilo ali, porque você sabe o que é, está na sua memória, isso vai te trazer bem, vai te satisfazer, vai trazer um sentimento agradável, e daí a memória afetiva aparecendo ali. E quando a gente compara razão e emoção, por exemplo, uma pessoa, no que tange consumo, por exemplo, ela consome algo pela razão ou pela emoção? Como é que você define isso a partir do seu estudo? Então, segundo Antônio Damasio, que é um pesquisador que a gente aprofunda os estudos, né? Não existe compra pela razão. A gente é inocente de dizer que eu comprei racionalmente. A gente até pode achar uma desculpa, uma justificativa, eu comprei porque eu estou precisando, porque o meu estava velho, é porque eu não tenho. São desculpas. Mas as nossas escolhas, por que comprar, ela vem para uma ordem emocional. Porque aí eu vou decidir, tá, tudo bem, eu precisava de um calçado, mas por que eu escolhi esse sapato específico, essa loja específica? Por que eu escolhi agora? E aí vem essa ordem emocional, que de uma forma inconsciente e algumas vezes consciente, a gente consegue identificar. Mas nesses estudos hoje da nova neurociência, que é preciso também entender que a nova neurociência que explica isso. Hoje a emoção tomando conta. O nosso cérebro é muito mais emoção do que razão. E essa nova neurociência mostra que, essas decisões, ela vem por um caráter muito mais emocional do que racional. Nós temos até no córtex pré-frontal, ele funciona como um juízo ali, como um juiz que diz, compra ou não compra, compra agora ou compra depois, escolhe esse ou aquele, mas quem vai decidir, quem vai tomar essa decisão, não é a razão, é a ordem emocional que nós temos. Que interessante. E eu acredito que isso se aplica muito, até nesse sentido do consumo, nas marcas, né? Quando uma marca ela consegue acertar uma Nike, por exemplo, uma marca de carro luxuosa, ela conseguiu exatamente atingir essa parte do cérebro da pessoa e criar uma emoção. Aí olha a Nike. A Nike é uma marca que está na memória de muita gente. Sim. Na memória e aí o próprio posicionamento dessa marca, que se constituiu ao longo do tempo, ela constituiu essa ligação. De que quando a gente lembra da Nike, vem sensações, vem memórias, vem sentimentos, vem questões que a gente vai escolher aquela marca ou não. Aí, claro, tem pessoas que não vão escolher a Nike, vão escolher outra marca, porque não tem o recurso para aquela marca específica, ou não gosto tanto da Nike, mas é uma marca que trabalha muito essa questão da emoção, assim como a Coca-Cola, assim como várias outras, né, como outras marcas gigantes, assim.
Mas o que é legal assim, para nossa relação de consumo é pensar o seguinte: os empresários, as marcas, elas precisam pensar que, opa, como é que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Assim como nós, seres humanos, nós temos esse privilégio também de construir memórias com os outros. Bom, como é que eu quero que o Sérgio lembre de mim? Sim. O que eu estou fazendo a ponto de... Como é que o Sérgio vai lembrar de mim daqui a algum tempo? Ou que impressão eu estou deixando sobre a minha pessoa para o Sérgio? As marcas, as empresas também têm que pensar nisso. Opa, o que eu quero? O que eu quero que as pessoas lembrem da minha marca? O que eu estou oferecendo? Eu estou trazendo, porque a ideia do consumo não é vender, só vender. Vender é muito importante, claro, é necessário. Sim. É o primeiro ponto. Mas além de vender, eu tenho que pensar, tá, o que eu estou deixando além da venda? O que eu estou deixando além do meu produto? Que experiência, que sensações? Quando uma marca consegue entender isso e trabalhar isso com o seu consumidor, isso vai ficar na memória dele. E, consequentemente, isso vai ajudar a consumir mais, a ter indicação. Essa pessoa vai falar bem dessa marca. Por isso que é tão importante, tão necessário isso, né? Sim. E, principalmente, o empresário entender que vão ter públicos diferentes, né? A pessoa pode escolher o tênis da Nike, mas vai ter o público que escolhe outras marcas, assim como carros, né? Tem a pessoa que gosta de um esportivo, mas outro vai preferir um Corolla, algo mais conservador. Com certeza, sim, são as escolhas, né? São as escolhas. Por isso que eu digo que essas escolhas, essas tomadas de decisões, ou seja, elas acontecem porque nós temos dentro do nosso cérebro que a gente chama de marcadores somáticos, que são essas marcas, essas sensações que são guardadas aqui e que funcionam inconscientemente na nossa tomada de decisão. Quando eu opto por escolher um carro luxuoso ou um carro esportivo, alguma coisa aqui em mim está dizendo, não, agora você vai preferir, você vai tomar essa decisão pelo esportivo. Por quê? Alguma coisa que está me dizendo. Isso tem a ver com memória. Isso tem a ver com memória afetiva, inclusive, porque essa tomada de decisão ela é muito importante também, né? Perfeito. A gente falou um pouco aí sobre neurociência cognitiva, memória afetiva e aqui novamente agradecendo o nosso patrocinador, a Unisul. E agora falando sobre cultura organizacional, professor, a gente aplicar esse conceito em empresas, em equipes. A gente teve grandes mudanças aí com a pandemia. A gente também tem uma nova geração de jovens entrando no mercado de trabalho. Como é que esse seu estudo se desenvolve nessas áreas de digamos, escolaridade, profissionalismo e tudo mais? Não, isso é muito importante, né? Quando uma empresa ela quer estabelecer a sua cultura organizacional, essa cultura de empresa, ela tem que olhar primeiramente para essa memória que ela quer deixar para esses colaboradores. Opa, que história eu tenho dessa empresa, dessa minha marca e como que isso vai instituir a minha cultura? Como é que eu quero que meus colaboradores, meus líderes, meus gestores, eles pensem a respeito de mim e trabalhem conforme com o objetivo que eu estou construindo? Então, criar estratégias, tanto de comunicação como de ações dentro das organizações, para trabalhar a cultura. Um dos pilares que eu sempre defendo é, vamos pensar aí nessa memória que a empresa deixa, nessa memória que a empresa quer construir, nessa memória que a empresa já tem, nas relações de afeto que se constituem nessa cultura, nessa organização, porque só assim os colaboradores vão vestir a camisa, vão estar à frente, contribuindo para o fortalecimento dessa cultura. Não adianta nada uma empresa ela dizer, nossa cultura é essa, é assim que nós funcionamos, se ela não consegue atingir emocionalmente os seus colaboradores. Eles não vão fazer nada do que ela está pedindo se eles não se sentirem pertencentes a esse universo, a essa empresa, a essa organização. Por quê? Não vai fazer sentido para eles. Então, só faz sentido quando a gente toca. Eu costumo dizer bem metafórico, né? Toca o coração. É preciso fazer sentir. Quando se faz sentir, esse colaborador, esse líder vai dizer, opa, não é assim mesmo que tem que ser feito aqui, eu quero fazer porque eu desejo. Até esses dias eu fui numa convenção e tinha um palestrante que disse, seria muito importante se as pessoas saíssem para trabalhar, não porque precisam, mas porque querem trabalhar. Né? Então, quando a organização consegue fazer isso, esse desejo de ir, de querer, e não do precisar, da obrigação, tá ganho. Porque isso vai render produtividade, isso vai render engajamento, isso vai render resultados. Porque os números só vêm quando as pessoas estão engajadas, estão produtivas. E é por isso que funcionam as coisas de uma melhor forma. Né? Então, a gente poderia dizer que a memória afetiva de que o empresário quer deixar ali para os seus colaboradores tem tudo a ver com a cultura organizacional dessa empresa. Mário, acredito. Né? Eu acredito muito nisso. Assim, de que memória você
que é deixar para eles e também fazer com que essa memória apareça desses colaboradores. Porque é uma forma também de a gente pensar assim, o pertencimento dentro das empresas, trabalhar em equipes, por exemplo, é proporcionar momentos que essas pessoas possam falar sobre si, que elas possam compartilhar suas histórias, suas memórias, porque ao compartilhar suas histórias, suas memórias, a gente consegue se autoconhecer e automaticamente a gente conhece melhor o outro. Sim. Porque é impressionante como isso transforma o ambiente. De ter casos que às vezes eu não sei o que o Sérgio faz, como é que o Sérgio, de onde o Sérgio vem, o que o Sérgio sonhava. A partir do momento que o Sérgio me conta o que sonhava, o que ele passou, bom, eu já vou ver o Sérgio diferente. E isso é uma quebra de barreiras tremenda. Sim. Então, às vezes, as empresas têm receio de que isso possa ser prejudicial, que nada. O contrário, a gente não pode criar barreiras. Perfeito. O ser humano precisa se sentir bem, confortável emocionalmente, e só assim ele consegue fazer uma entrega melhor. Então, por isso que eu concordo, eu defendo essa relação, sim. Vamos trabalhar a memória afetiva dentro das empresas. Vai ser bom para a marca, para a empresa, para o gestor e também para os colaboradores. Perfeito. E, professor, a gente dificilmente vai estar vendo um empresário que queira implementar uma cultura ruim na sua empresa, salvo raras exceções por conta de memórias afetivas negativas, né? Mas a gente tem um histórico recente aí com essas empresas de tecnologia que, em sua grande maioria, implementam culturas organizacionais muito interessantes e que engajam ali os seus profissionais. Mas, novamente, eu acredito que nenhum empresário ele vai querer implementar uma cultura ruim na sua empresa. Na sua visão, o que diferencia uma cultura saudável de uma cultura tóxica dentro da empresa? Eu vejo que a cultura saudável é essa cultura que vai fazer com que esses colaboradores trabalhem bem ao ponto de não precisar ser cobrados, por exemplo, não precisarem, eles vão ter autonomia. Dentro da neuroliderança, a gente até tem um estudioso, David Rock, se eu não me engano, ele trabalha o modelo do cachecol para entender essa questão de autonomia, de certeza, de status. Quando o colaborador ele tem certeza daquilo que ele está fazendo, quando ele vê que tem sentido o que ele está entregando, quando ele vê que ele tem autonomia para dar ideias, autonomia para mostrar a sua criatividade, isso é uma cultura totalmente saudável. A cultura tóxica é ao contrário, é quando o colaborador ele percebe, não adianta eu falar porque não vai acontecer nada, eu não tenho espaço, eu estou vindo aqui porque eu sou obrigado, eu estou vindo aqui porque eu preciso, eu estou vindo aqui porque não quero ajudar a empresa. Então, criar uma cultura tóxica é extremamente desfavorável, visto o resultado que isso pode gerar. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivenciando, que cada vez mais se valoriza e se pensa na saúde mental do colaborador, né? Tem a NR1 agora, que vai ser... É uma lei que já existe, mas agora, a partir desse ano, vai ser obrigatória nas empresas, ou seja, as empresas precisam olhar para a saúde mental dos seus colaboradores. Então, uma cultura tóxica não tem mais lugar no mercado. Essa cultura saudável, que favorece essas boas relações, é que faz a diferença. Não adianta nada eu ter um baita profissional que saiba de tudo tecnicamente, que o currículo dele é excelente, se ele não sabe trabalhar emocionalmente, se ele não sabe lidar com as pessoas, se ele não sabe ser um bom líder, se ele não sabe receber um pedido, por exemplo. Então, o grande desafio hoje das instituições é entender pessoas. E por que você acha que tantos líderes e empresários têm falhado nisso que parece tão simples, né? Parece Entender simples. pessoas, mas por que eles têm falhado em conseguir implementar uma cultura organizacional positiva no seu... É que parece simples, ao mesmo tempo não é. Porque quando a gente lida com pessoas, a gente tem vários vieses que a neurociência diz, ou seja, várias histórias, várias marcas que possa me trazer bloqueio. Às vezes um líder ele não abre muito espaço para o seu colaborador porque ele pode ter medo de ser substituído ou porque ele não teve um caminho nesse tipo de relação e acha que isso não funciona. Então vai ter vários contextos nesse sentido para explicar esse tipo de comportamento. Mas que é difícil também, porque lidar com pessoas, às vezes a gente perde paciência com determinada pessoa, determinado colaborador. Então, por isso que a inteligência emocional também é algo tão forte dentro das organizações, né? Porque a inteligência emocional vai mostrar como que eu posso gerenciar a minha emoção e também entender o do outro. E quando eu digo entender o do outro, não quer dizer concordar, mas é entender que funciona diferente de mim e que eu nem sempre eu vou conseguir ter a mesma situação, os mesmos resultados do que eu espero, porque essa pessoa é diferente de mim.
Então, esse gerenciamento de emoções dentro da inteligência emocional é super necessário por isso. Então, um bom líder, um bom gestor é aquele que consegue gerenciar essas emoções. E, a partir desse gerenciamento, criar boas estratégias de relacionamento, de entrega de resultados, de engajamento, e aí vai se espalhar para atendimento, para venda, para a produção. Exato. E, sobretudo, depois da pandemia, eu acredito que a pandemia ela criou um senso na pessoa, né, de vida e também de afastar ali, talvez, empregos ou situações que ela se sinta mal psicologicamente. Com certeza. E isso cria um desafio a mais para lidar com essa questão emocional. Professor, você acredita... A gente tem empresas que elas são verticalizadas, outras são mais horizontais, a gente tem a empresa que tem o chefe, outras, digamos, todos ali podem dar uma opinião e um líder, enfim, pega aquelas opiniões e leva para o seu supervisor. Mas você acredita que a cultura ela pode ser criada de cima para baixo ou ela nasce da base? Ela nasce dos empresários ali? Aí eu gosto de pensar, Sérgio, que as duas coisas podem funcionar. Eu acho que nós temos que ouvir a base, a cultura ela tem que ouvir as pessoas e também tem que vir de cima. Né? É errado dizer que o gestor tem que deixar solto. Não é isso. Quando eu digo lidar com as pessoas, não é deixar à vontade para essas pessoas, para os colaboradores. Não, o gestor tem uma figura importantíssima, que é ele que sabe o que quer, é o olho dele é o olho dele que vai avaliar o que está sendo entregue, que está sendo colocado. Mas é importante ter os dois lados. Eu vejo que seria um meio termo é o ideal. Tem que vir de cima, tem que vir de cima no sentido assim, de colocar para as pessoas colaborarem, serem co-criadores. Eu vejo que uma palavra muito importante que eu gosto muito é essa de co-criar juntos. Então, enquanto eu, professor, por exemplo, eu gosto muito que meus alunos co-criem junto comigo. Eu não quero só passar o conteúdo de cima para baixo. Eles têm que co-criar comigo, eles têm que ser ouvidos, eles têm que me dizer algo a partir daquilo que eu estou provocando. Vejo que o gestor, a liderança é a mesma coisa. Deixa o colaborador, os líderes, as pessoas co-criarem junto, porque elas vão se sentir ouvidas. E vai ter coisas ali, insights muito importantes que às vezes o gestor não percebeu. É o que aparece nos treinamentos que eu faço. Às vezes aparecem questões muito interessantes sobre algumas questões de atendimento, engajamento, venda, que veio de um colaborador, que veio do vendedor. Porque ele sabe na base o que está passando. Ele sabe o que está vivendo aquilo ali. Ele sabe o que pode ser resolvido. E às vezes o gestor não fica sabendo disso. Sim. Então, abrir essa porta, eu vejo que é bem necessário. E existe alguma forma da gente medir cultura organizacional? Enfim, nos seus estudos, você tem alguma referência disso? Eu acredito que sim, né? A gente estuda e o meu trabalho, ele foca muito assim, como que eu posso pensar essa cultura. Agora, avaliar os resultados é a partir do momento que eu percebo como que isso está funcionando, né? Sim. A partir de pesquisas, a partir de investigações internas e até externas, porque vejo que quando eu quero medir um resultado, eu tenho que olhar para números, mas também eu tenho que olhar para as questões mais qualitativas. Então, eu posso ver a questão quantitativa de entregas de resultado, número de vendas, o que isso superou, assim como eu tenho que olhar também o nível de satisfação interna dessas pessoas, Sim. o nível de satisfação interna dos meus clientes, o nível de satisfação de como é que as pessoas estão lidando com a minha marca. Então, eu vejo que é um caminho interessante aí para a gente fazer essas medidas. Digamos que você tem um colaborador que ele se sente pertencente a uma empresa, a sua cultura e a sua missão, enfim, aos seus líderes. Porém, o seu líder, o seu supervisor imediato é uma pessoa tóxica. Como é que o gestor, o dono da empresa, pode lidar com esse tipo de situação? Eu acho difícil a pessoa ela se sentir tão pertencente dentro de um líder tóxico assim, mas às vezes pode acontecer. Às vezes a pessoa, o colaborador, ela gosta muito da empresa, ela quer fazer, ela veste a camisa, ela acredita no que a empresa está dizendo, porque tem uma cultura que diz isso para ela, mas o chefe dela, o líder, que é o chefe imediato ali, traz essa toxicidade, né? Em alguns momentos, esse colaborador ele vai ficar chateado, ele vai ficar se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Se o meu chefe não dá, o meu líder, né? Não é bom usar a palavra chefe, mas o meu líder, ele não corresponde àquilo que eu imagino, àquilo que eu entrego. Mas o meu superior, o meu gestor, sim.
tem que haver treinamento, tem que haver capacitação para esse tipo de liderança para mudar comportamento. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas adoecem porque tem um líder tóxico. Há afastamento de trabalho, de colaborador das suas empresas porque o líder é tóxico, né? E é complicado, muito complicado. Sim. Tem que ver o que acontece. É um problema do líder, é um problema dos colaboradores. Então, até o próprio RH, o próprio desenvolvimento de pessoas dentro das empresas vem para atuar muito nisso. Para entender essas necessidades, para entender essas lacunas que podem ser preenchidas. Ô professor, e você vê que a geração mais jovem, ela sente um pouco mais esses problemas, ou a geração um pouco mais velha, digamos, que era mais resiliente, também está passando por esse mesmo tipo de... Eu vejo que as duas, elas podem passar, elas passam por esses problemas, assim, por essas situações, mas a geração mais nova, a geração mais jovem, é muito mais visível. Eu vejo que a geração mais velha, vou pegar, né, a minha faixa etária, enfim, os que vieram um pouquinho depois, elas são mais resilientes no sentido, opa, a gente passou por muito trabalho para chegar até aqui. E essa geração mais jovem, ela é uma geração que já vem diferente. Ela não pensa em construir carreira, como eu pensava, por exemplo. Elas são mais mutantes. O que importa para eles é aquele momento e aquele o sentir bem e construindo a sua própria história, a sua própria vida. Mas o que eu acho isso positivo porque ali surgem grandes empreendedores, surgem grandes startups, surgem grandes negócios inovadores, porque também é uma geração muito mais aberta, muito mais competente nesse sentido de entender esse mercado maluco e tecnológico que estamos vivendo do que as pessoas mais velhas, né? Mas tanto é que tem empresas hoje que estão investindo muito, novamente, em pessoas mais velhas. Porque a experiência de uma vida, né, de uma longa trajetória aí vai contribuir muito para a tomada de decisões, resolução de conflitos. Essa gurizada, a resolução de conflitos é muito instantânea, né? Muito rapidinha e muito... não se tem aí um preparo, talvez, em alguns momentos, né? Exato. Mas os dois campos, na minha percepção, eu vejo que são polos distintos, mas que podem contribuir junto. Também eu vejo que tem um movimento legal aí de cada vez mais unir essas gerações, porque o mais jovem aprende com o mais velho aprende com o mais jovem. Então eu uni conhecimento, uni experiências que eu vejo que é super positivo. Inclusive, nesse sentido, eu posso contextualizar. Ontem eu estive numa palestra da Deloitte em Joinville e ali no network, né, eu estava conversando com um gestor financeiro da BlueKit. A BlueKit é uma empresa de Blumenau que é a concorrente da Tigre, da Amanco, que faz tubos e conexões, né? Ele era uma pessoa de controladoria, era um gestor financeiro que teria um 7 ali abaixo deles e teria um chefe também, lógico. E ele estava contando para mim que eles têm uma vaga em aberto há 4 meses, uma vaga ali para gerenciar um software de TI. As pessoas que chegam, elas não querem aquele emprego, elas querem mais salário. Daí, aí, como diz ele, né, a gente fica numa situação bem complexa, porque não existe essa flexibilidade para aumentar o salário, porque nós teríamos que aumentar o de muitas pessoas ali à volta. E se a gente coloca essa pessoa, como já foi feito, ela vem desmotivada, ela tende a desmotivar os outros. Isso. Então esse é um baita de um desafio aí para o empresário resolver. Com certeza. É um baita desafio mesmo. Entender aí o que essas pessoas querem, também esperam, né, de recompensa. Exatamente. Bem, então agora a gente vai falar sobre novas gerações, tecnologias e o futuro da comunicação. Aqui novamente agradecer ao nosso patrocinador, a Unisul. E nós estamos aqui com o nosso professor Mário Abel, que está trazendo esse baita conteúdo aí para a gente. Professor, o que mais diferencia os jovens profissionais de hoje das gerações anteriores? Se você pudesse elencar aí algumas características. Eu acho que tem várias diferenças, né? vários atributos assim, para essas diferentes gerações, mas eu vejo que os mais jovens, eles são muito mais rápidos, muito mais disruptivos, digamos assim, em questões de conhecimento fragmentados, que isso também às vezes eu vejo que atrapalha, eles são muito mais fragmentados, eles não conseguem consumir um conteúdo por muito tempo, é tudo muito rápido, a velocidade deles é muito rápida, tanto é que eles assistem vídeo na velocidade na velocidade 2 vezes ali, escutam áudio na velocidade 2 vezes, né? Porque o tempo está ali, então é muito, muito veloz isso para eles, então não tem paciência para
assistir um vídeo inteiro. Por isso que as marcas os conteúdos acabam investindo em vídeos mais curtos. Em compensação, os mais velhos precisam um pouco dessa calmaria, conseguem ainda assistir e ouvir coisas mais no seu tempo. Sim. O que prejudica isso é uma geração que pode trazer bastante ansiedade, né? Essa geração mais jovem, porque é tudo muito rápido, e isso eu vejo que pode prejudicar algumas questões de comportamento. E outras questões que me preocupam muito nessa geração mais jovem é essa questão do não se frustrar. É uma geração que quase não se frustra, não sabe lidar direito com o frustrar, né? É generalizado? Não estou dizendo que é isso. Mas assim, o que a gente percebe em índices de comportamento dos mais jovens, com reportagens, é que é uma geração que ela não consegue lidar muito com essa frustração, com frustração até pessoal, frustração no trabalho, porque hoje esse cenário é muito competitivo e muito dolorido para eles. Sim. Porque vamos pensar os meninos e meninas em relação à sua aparência. As redes sociais cada vez mais colocando filtros, colocando ali, mostrando o mundo ideal das outras pessoas, que muitas vezes esse mundo ideal não existe. Na verdade, não existe mundo ideal, mas o que está sendo passado nas redes é o mundo ideal, digamos assim. Daí alguém consome aquilo ali pensando, poxa, o meu mundo é né? Não é esse mundo ideal, e acaba ficando frustrado. Assim como eles vão para o trabalho, não conseguem bancar algumas questões. Sim. Então isso é uma grande diferença, que a geração mais antiga, ela soube mais na raça enfrentar isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo, como eu disse anteriormente, existem coisas boas dessa geração jovem, né? De que vem aí ensinando muito a geração mais velha, em relação a ideias, em relação ao impacto tecnológico que isso vem trazendo. Então, esses estudos geracionais é complicado, mas ao mesmo tempo super importante a gente olhar. E recentemente até eu tenho uma aluna que está fazendo uma tese de doutorado, que ela está investigando a Barbie, por exemplo, o consumo da Barbie. E ela vai trazer uma comparação bem legal entre as mulheres mais velhas e as mais jovens. Legal. Em relação a esse consumo, em relação a essa boneca que diz várias coisas. E a partir desses estudos geracionais. Sim. Então a gente também está ampliando, né, e tentando entender um pouco mais, porque também o comportamento muda muito rápido. Sim. 5 anos atrás, a gente não via coisas que estamos vendo hoje. E assim vai, né? Essa bola de neve crescente que a sociedade nos faz pensar, nos faz mudar também. Ô professor, e isso é um baita de um desafio para os líderes desses colaboradores dessa nova geração. E a gente tem alguns estudos aí que mostram que essas novas empresas de tecnologia, elas se utilizam de ferramentas como, digamos, aplicativos que oferecem ao colaborador o acesso a um psicólogo, também a uma academia. Você vê que isso é uma das ferramentas para, digamos, engajar essa nova geração que lida com essas dificuldades, na sua visão? E quais outras medidas você estaria? Eu acredito que toda ferramenta que possa vir para somar positivamente, aí, trazer um contexto positivo para esse público, sempre vai ser bem-vindo. É um suporte psicológico, um suporte, como você disse, para questões de atividade física, né? Sempre vai ser bem-vindo. E outras questões é voltar naquilo que a gente estava conversando lá no início, que é olhar para essa história dessa pessoa, olhar para essa memória dessa pessoa, olhar que memórias afetivas esse jovem tem, as expectativas que ele tem de futuro. Quando ele se sente ouvido, quando ele se sente pertencente, eu vejo que já é um relacionamento um pouco diferente. Ele já traz ali um contexto que pode mudar e pode ser mais aceitável para ele em algumas situações. Então eu vejo que isso ajuda bastante também. Você sente que essa geração, até uma dúvida, essa geração ela é uma pessoa mais isolada, ou você acha que não dá para caracterizar isso de forma geral? Eu vejo que ela é isolada em determinados aspectos, mas em outros ela é muito social. A tecnologia mostra essa sociabilidade. Quando eles estão consumindo telas que estão ali pelos aplicativos, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, até jogando videogame, eles são extremamente sociáveis. Eles estão socializando, só que numa outra perspectiva, que é dentro dessa tela, dentro desses dispositivos. Em contrapartida,
em alguns momentos, essa presencialidade para eles pode trazer uma certa dificuldade. Sim. Porque parece que para alguns fica mais fácil essa presença no online, no digital. Mas o que eu percebo é que, vou pegar lá, quando a gente começa a pensar no surgimento do computador, quando surgem os termos cybercultura, quando se começa a discutir o virtual, que daí os autores diziam que a tecnologia iriam deixar as pessoas totalmente isoladas. Eu não vejo isso. Eu vejo que o laço social que se forma entre pessoas, tanto fisicamente quanto virtualmente, são laços que ficam e que ninguém fica sem. Sim. Tá, um ou outro pode ficar sem, um ou outro prefere ficar mais isolado, sozinho. Mas daí nós temos que ver, é uma preferência, é um transtorno, é uma personalidade que é assim. Mas o que eu vejo em contato com jovens, porque hoje eu trabalho, né, dou aula para meninos de 16, meninas de 16, 17 anos, eu percebo que eles são muito sociáveis. Eles gostam de socializar, eles gostam de estar entre o grupinho deles, eles gostam de estar tanto presencial quanto virtualmente. Daí se a gente pensar assim, é muito estranho, mas, por exemplo, a rede social Instagram, uma outra rede, eles têm a rede que é só deles. Sim. Eles não querem que os outros saibam o que eles estão fazendo, mas os meus melhores amigos eu posso mostrar o que eu estou fazendo. Então, isso é um laço social, isso é uma sociabilidade que se tem num dispositivo. Então, dizer que isolou, eu acredito que não. Eu vejo que, às vezes, até o contrário. Eu acho que ela socializa muito mais, porque daí eles podem conversar com pessoas muito mais longe, pessoas que não poderiam ter a chance se não tivesse esse recurso. Sim. É a minha opinião, né? Sim, claro. A gente está tendo um papo muito legal aqui com o professor Mário. Novamente agradecendo você, professor, a Unisul TV, a nossa patrocinadora. E, professor, embalando tudo isso que a gente falou agora, a gente tem diversos aplicativos, sites de inteligência artificial. Como é que você vê essa mudança de cognição da pessoa? Porque, digamos, há 15 anos atrás, a pessoa tinha que fazer uma prova de biologia, ela tinha que ir lá, ler o caderno todo, fazer aquela prova, e hoje ela simplesmente pode perguntar para uma inteligência e aquilo responde tudo. Porém, aquilo também abre portas para ela fazer outras coisas que até então não poderia. Como é que você vê isso nos seus estudos? Eu vejo que a inteligência artificial está vindo e que não tem mais volta. O que nós temos que fazer é aprender a lidar de forma assertiva com tudo isso que está aparecendo. Sejamos professores, sala de aula, empresas, porque ela vai trazer uma agilidade e em alguns momentos uma entrega de conteúdo muito legal. Sim. Uma entrega de pontos assim bem interessante mesmo para os alunos, por exemplo. Então, até numa recente convenção que eu participei, um ex-aluno meu, inclusive, ele tá montando uma estrutura de inteligência artificial. Ele disse: professor, tem essa inteligência aqui que, se você colocar ela para ouvir a sua aula e você pedir depois, manda um resumo para cada aluno dos pontos mais importantes, ela vai mandar. Olha que bacana essa agilidade. Sim. E ela provoca as interações com os estudantes. E os jovens gostam dessas interações também. Mas eu sempre gosto de frisar que o aprendizado, ele não deve só acontecer por uma via. Ele não é só tecnológico. Ele tem que ter o palpável, ele tem que ter a rua, ele tem que ter o sentir. Eu gosto de dizer que o estudante aprende quando ele sente. Não é porque foi repetitivo, não é decorar que aprende. Mas quando ele sentiu, quando ele percebeu que teve sentido aquele aprendizado. E eu vejo que a inteligência artificial pode nos mostrar isso. Mostrar a partir de criação de um vídeo, a criação de um e-book, a criação de outro material, dar dica para eles, dar caminho para eles. Então é uma mudança assim, que é recentíssima e que nós estamos aprendendo a lidar com isso. Exatamente. Inclusive, você tocou em pontos muito interessantes. E aqui, trazendo um exemplo, eu conheço o CTO do Me Salva. Até não sei se o professor conhece. Mas é um canal do YouTube que ensina matemática e também cálculo, né, de uma forma bem diferente. E essa empresa foi adquirida por uma das grandes aí da área de educação. Mas esse CTO hoje ele trabalha com tecnologias de inteligência artificial voltadas para a educação no seguinte sentido. A inteligência artificial ela trouxe as LLMs, que são dispositivos onde, por exemplo, você pode ter um curso EAD para uma turma, e a inteligência artificial ela vai entender para cada tipo de pessoa quais dificuldades ela está tendo e, consequentemente, ela pode montar um plano mais bem estruturado, né? Então, eu acredito que isso
na própria sala de aula é uma grande ferramenta positiva para o educador. Eu vejo que o futuro da educação é essa personalização. Essa personalização do estudante, personalização de conteúdo que esse estudante pode ter mais dificuldade. Então, personalizar a sala de aula é um ganho que só pela inteligência artificial a gente consegue fazer. Sim. Porque aquele aluno ele precisa a aprender mais sobre determinado assunto, ou ele precisa investir mais naquilo porque ele gosta. Então, cada vez mais a gente percebe essa personalização que vem em função disso, desses recursos que nós temos hoje em mãos. Uhum. Professor, e nesses anos aí que você faz pesquisa nessas áreas, a respeito do comportamento humano, o que mais chamou a atenção? Qual foi a sua maior descoberta pessoal, algo que você viu? Se tem algo específico que você viu, olha que coisa interessante, que puder compartilhar aí com a gente? O que eu venho pesquisando, que me chama mais atenção a cada vez que eu aprofundo esses assuntos nós somos seres totalmente emocionais, afetivos, e isso faz a diferença na concepção pessoal, profissional de cada sujeito. Entender esse lado de perceber como que a gente pode usar as emoções, o afeto como estratégia de ensino, como estratégia de trabalho, como estratégia de mercado, eu vejo que é um ganho muito produtivo para todos nós. Porque é transformador. Quando a gente faz alguém sentir algo, uma marca, por exemplo, faz alguém sentir algo, transforma. Ela não esquece. Quando o professor ele faz um aluno sentir algo ao aprendizado. Então, nós não estamos mais numa sociedade que ela é robotizada, que ela é repetitiva em algumas questões. E o grande ganho é saber trabalhar, entender pessoas a partir do afeto, das emoções. Porque aí há um ganho muito significativo. E aí é um paralelo, né? Porque cada vez mais, quanto mais tecnológicos nós estamos, mais o afeto, mais a emoção eles são importantes. Isso que vai fazer a diferença. A inteligência artificial vai vir dominar muitas coisas, mas a humanização, ela não substitui. E o valor dessa humanização, que é o ganho, que é a cereja do bolo hoje em dia, nesse presente e no futuro próximo. Professor, e antes da gente entrar no nosso ping-pong aqui, que são perguntas rápidas com uma resposta rápida também, onde é que os nossos ouvintes aí podem estar acompanhando seu trabalho, as suas lives, seus conteúdos? Eu convido todos a acompanhar o meu Instagram, né? @MarioAbelBressan. Lá eu publico conteúdos, mensagens, dentro dessa linha toda da memória afetiva, do comportamento. Meu LinkedIn também. Então, muito fácil de achar. Só colocar Mário Abel Bressan que já vai aparecer os recursos lá. Legal. Gente, então a gente vai para o nosso ping-pong aqui, onde eu faço perguntas rápidas aqui para o professor Mário e ele vai responder também que medo. De uma forma bem rápida, né? Professor, qual foi a maior surpresa que você encontrou em suas pesquisas sobre comportamento humano? A maior surpresa é pensar que nós somos mais seres emocionais do que racionais, coisas que eu não imaginava o quanto isso é impactante nas nossas ações. Maior erro das empresas ao falar de cultura? Investir em números e não em qualificações, em pessoas e em comportamento. O que engaja mais, salário ou propósito? Essa é difícil. Os dois, pode-se dizer os dois? Pode. Eu vejo que um não pode ficar sem o outro. É preciso ter uma recompensa boa, mas é preciso também ter propósito ali. As duas coisas têm que funcionar juntas. Jovens no trabalho, desafio ou oportunidade? Oportunidade. Tecnologia aproxima ou afasta pessoas? Aproxima. Qual hábito simples ajuda a manter a mente saudável? Estar com pessoas. O que mais prejudica a nossa memória hoje? A velocidade da informação. A gente não vive as coisas com muita intensidade. As coisas estão acontecendo muito fragmentadas, porque está acontecendo as coisas muito rápido. É preciso dar uma parada e pensar naquilo que eu estou vivenciando e até olhar para as coisas que eu já vivenciei. Isso vai fazer muito bem para esse presente. Líder bom é aquele que consegue ser afetivo. E o ser afetivo não é passar a mão na cabeça e dizer sempre sim. O ser afetivo é saber chamar atenção e, ao mesmo tempo, saber como chamar atenção, onde chamar atenção. É aquele líder que inspira, que ensina e que ele é admirável. Esse é o bom líder. A palavra-chave para o futuro do trabalho?
Palavra-chave para o futuro do trabalho, e agora? Resiliência, talvez? A palavra-chave para o futuro do trabalho, para mim, é conexão. Conexão. Um conselho rápido para qualquer profissional. Olhe para as suas memórias afetivas, perceba por que você está onde você está. A partir dessa memória, perceba o seu presente e planeje o seu futuro, porque você vai conseguir traçar um bom futuro daquilo que você sonha, daquilo que você quer, olhando todo esse processo. Quem você foi, onde você está e o que você quer. Professor, muito obrigado aí pela sua presença. Eu acho que foi uma experiência muito bacana da minha parte ter todo esse conteúdo. Obrigado. E agradeço aí, espero que possamos contar com você novamente em outra oportunidade. Só me chamar que eu venho. Eu quero agradecer muito a todos vocês, porque foi um papo muito gostoso. Obrigado mesmo. Gente, então nós tivemos mais um episódio aqui do podcast Notsu Negócios. Espero vocês aí no próximo episódio e muito obrigado.